Você está querendo colocar um piso na sua casa, no seu apartamento que tem a cara de madeira. Uma coisa prática, né? Ou um vinílico, ou um carpete de madeira, ou mesmo cerâmica imitando madeira. E como é que você vai escolher? Eu vou falar de acordo com a minha experiência quando eu estou resolvendo com o cliente para te beneficiar. Me escuta até o final que esse vídeo vai valer ouro. Eu sou a Cíntia do Decorei Tudo. Claro que a opção melhor de todas para um piso que com cara de madeira é a própria madeira. Claro que certificada, mas nem sempre isso é possível e nem sempre a pessoa está querendo passar pelos transtornos que envolve colocar um piso de madeira de verdade, porque você precisa mesmo tirar tudo que tá lá, nivelar o piso, esperar um tempo depois de colocar a madeira para a madeira sentar. Sabia que você tem que fazer tudo isso? Mesmo quando a madeira tá super seca, você tem que fazer isso, senão acaba ficando super mal colocado. E aquilo que é para durar muito tempo acaba não ficando com acabamento legal. Então a madeira é mais complicada mesmo. Por isso que as pessoas acabam optando não só por valor, tá? Porque você acredita que às vezes mesmo carpete de madeira empata com o preço de uma madeira verdadeira que é para a vida toda? É, tem gente que não pensa porque nem orça com a madeira mesmo. Mas isso acontece muito. Então, as pessoas pensam mesmo, na verdade, a praticidade, porque às vezes a pessoa nem pode sair da casa dela para fazer isso. E para colocar um piso de madeira, você precisa ficar um tempo fora da sua casa, porque precisa todo esse tempo para a madeira sentar. Ah, você vai dizer, ah, tem gente que colocou rapidinho. Eu nunca vi alguém colocar rapidinho e ficar 100%. Madeira é mais complicado. Agora, a cerâmica, o vinílico e o laminado, não. É muito mais prático. Vou falar de cada um deles e por que eu escolho uma ou outra opção. O laminado é o carpete de madeira. Ele já progrediu muito, porque todo mundo tem o conhecimento do barulho que ele faz. Mesmo assim, ele ainda faz muito mais barulho do que colocar um vinílico. Mas muitas pessoas ainda optam por colocar um carpete de madeira em vez de um vinílico. Isso é muito de gosto também. Hoje em dia, e já faz um tempo, sugiro bem mais o vinílico do que o carpete de madeira. Por quê? Por causa da acústica. Ele não faz barulho, o acabamento é perfeito, você não vê. Inclusive, ele também é um pouco mais resistente se cair água do que o próprio carpete de madeira, que pode entrar na fresta e danificar o material. Mas não é próprio para água, tá? Escuta bem isso. Não é próprio para água vinílico. Se você achar que vai molhar mesmo, ou por exemplo, que você tenha um apartamento que vai ser cozinha americana e você quer um piso só, e tem chance às vezes, né, na cozinha sempre de estar molhando o piso, de ter algum vazamento da pia um dia, o que pode acontecer se você tiver ou carpete de madeira ou vinílico? Vai estragar seu piso. Então é melhor você optar uma cerâmica que imita madeira. Mas, claro que é muito mais gostoso o piso vinílico, que é mais quentinho, de pisar, vem o mais frio, a cerâmica, depois o laminado, depois o vinílico, que é uma borracha, né? Uma borracha não é tão fria como aquela madeira que é um laminado e muito menos a cerâmica. Então você tem que pensar nisso também, se você gosta de andar descalço no seu apartamento e quiser um conforto. O vinílico é muito bom, mas tem que fazer essas considerações. Outra coisa, você precisa, para colocar o vinílico, estar com o seu contrapiso bem lisinho. A cerâmica já não, né? Você vai botar argamassa e aquilo vai ficar perfeito, porque é uma peça de no mínimo 1 centímetro de espessura e vai ficar tudo perfeito. Já o vinílico, ele é uma borracha, ele vai acompanhar se tiver alguma imperfeição debaixo do piso. Então tem que estar bem lisinho. Isso, por isso que sempre chame uma pessoa que vende esses materiais. Eu tenho um vendedor de uma firma que ele sempre vai nas minhas obras para avaliar se é possível, o que tem que fazer, por exemplo, para pôr o vinílico. Se tem que fazer o contrapiso novamente, como tem que ser o contrapiso, aí ele passa para verificar antes de dar ok para vir os instaladores, entendeu? Não adianta você falar, eu quero fazer sozinho. Eu já ouvi falar até de pisos vinílicos que a própria pessoa põe. Eu não faria isso, tá? As coisas duram muito na casa da gente quando é feita direito. E o preço é muito pouca diferença para você estar economizando na mão de obra de colocação e fazer uma coisa que você não tem experiência, porque você não faz isso todo dia. Então, pense nisso também para considerar o que você vai colocar. Então, eu falei das 3 opções práticas sem ser a madeira, que é o vinílico, a cerâmica e o carpete de madeira. Eu vou mostrar um videozinho curtinho agora que mostra o vinílico e a madeira para você ver. Presta atenção, esse é carpete de madeira, tá vendo? E aqui é um vinílico.
Olha, ele até parece uma madeira rústica, mas isso é um piso de borracha, tá? Consegue ver a diferença? Difícil, né? Agora, é impressionante de tão perfeito que estão essas cerâmicas e esses vinílicos também, que você não consegue saber quando você vê. Nem eu, que tenho muita experiência, consigo saber nos lugares o que é, no primeiro olhar que eu dou. A carpete de madeira, você vê, você saca que é carpete de madeira, mas quando é vinílico, às vezes você demora um pouquinho para perceber o que tem ali no chão. A cerâmica, elas estão tão bem feitas, elas têm até, quando elas, a aparência de mais rústica, elas têm os veios da madeira. E muitas vezes, eu coloco a mão no chão para ver a temperatura do material, para saber que material é aquele. Você acredita? É muito difícil de ver a diferença. Por exemplo, numa escada, você percebe o acabamento entre uma cerâmica ou se fosse madeira. Eu vou mostrar aqui agora também. Olha isso, foi na loja da Porto Belo Shop de cerâmica. Dá uma olhada nessa escada feita com a cerâmica com cara de rústica, de madeira de demolição. Se não fosse esse filetinho branco que você vê no encontro do espelho da escada com o lugar que você pisa, chama espelho aquela parte de pé ali, praticamente você não consegue perceber que isso não é cerâmica. E na lateral também você acaba vendo que não é madeira, né? Que a madeira ela se comporta de outra maneira, mas é muito bem feito. Tanta coisa tem que considerar. E agora eu vou responder uma coisa para você que talvez você esteja querendo que eu fale isso sobre colocar um piso vinílico em cima de um piso cerâmico. Dá para fazer isso? Não faça isso. Vai aparecer as emendas do piso. Mesmo que seja um porcelanato retificado, que seja muito junto, não sei. Por isso, converse com uma pessoa que vende a colocação e vende o produto. Não faça sozinho, não compre nunca, nunca uma coisa para pôr no piso que não seja cerâmica, que você pode contratar um pedreiro sem contratar mão de obra junto, entendeu? Você vai perder o seu dinheiro. Então faça direito, faça com especialista e curte se você gostou do vídeo, indica para alguém que esse vídeo vai te ajudar, complementando os outros que você vai ver na internet sobre vinílico e sobre piso que imita madeira. Isso aí, beijo, tchau!